muitas pessoas têm vivido uma identidade, um personagem que não corresponde à realidade. Então, nosso objetivo nessa aula é desconstruir rótulos, crenças que formam uma identidade financeira limitante muitas vezes. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula do curso Mente Renovada, Vida Financeira Transformada. E hoje, nessa segunda aula, nós vamos falar sobre identidade financeira. Você é o que acredita ser, ou melhor, você tem sido o que acredita ser. Você age como alguém que acredita ser e não como alguém que realmente é. Sabe, muitas pessoas têm vivido uma identidade, um personagem que não corresponde à realidade. Então, nosso objetivo nessa aula é desconstruir rótulos, crenças que formam uma identidade financeira limitante muitas vezes e construir uma nova autoimagem que sustente hábitos saudáveis e prósperos. Então, que você possa de verdade olhar para um espelho, reconhecer, se autoconhecer, né? E que possa ser, de fato, você ter contato com a sua real, com a verdade de quem você é, ok? Então, vamos lá. Primeiro eu quero falar na força da autoimagem nas finanças. Tudo que você acredita ser, a sua mente busca confirmar com atitudes. Sabe, se você acha que é um gastador, você vai de fato ter a confirmação de ser um gastador, não porque você seja, mas pela confirmação da sua crença, da sua convicção. Você vai encontrar formas. Então, quando você diz, por exemplo, para um filho, você é bagunceiro, você é desorganizado, se aquilo entra na identidade, nós falamos na primeira aula, o poder que tem dessas afirmações desde a gravidez da nossa mãe até ali por volta dos 12, 13, 14 anos, isso entra muito forte, sem filtro. Então, se alguém diz, às vezes marido e mulher, um diz para o outro, você é gastador, você não é econômico, você é bagunceiro, você é desorganizado. E se aquilo entra, né, a pessoa acaba acreditando naquilo, ela vive e ela vai buscar formas de confirmar aquilo que ela acredita. Então, se você acredita que é um gastador, inconscientemente age como se fosse de fato um gastador, sabe? Eu não sei se você sabe, mas tem histórias. Tem uma menina, por exemplo, se eu não me engano, na Rússia, ela ficou presa durante muito tempo. Os pais eram viciados, se eu não me engano, em crack e prenderam ela junto com um cachorro. Ela ainda era muito pequenininha, um bebezinho. Quando encontraram essa menina, ela tinha hábitos como se de fato ela fosse uma cadela. Ela se comportava como uma cadela. Se você quiser, você vai aí no YouTube, você vai encontrar esse vídeo. Isso é muito forte. Então, se você acredita que você se comporta como se fosse. Inclusive no livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, nós trazemos ali alguns perfis financeiros, né? Ali tem o poupador, o gastador, o descontrolado, o desligado, o financista. Mas o que nós queremos deixar claro para as pessoas não é que ela seja isso, ela não é um gastador, ele não é um descontrolado, mas tem se comportado como se fosse, tem vivido como se fosse. E às vezes ela trabalha para reforçar essa crença, inclusive, como se fosse. Então, você não está condenado a ser um gastador, um descontrolado, um desligado para o resto da sua vida, não. O que isso quer dizer é que você tem uma predisposição, a sua história de vida, o que você viveu, a sua infância, te aponta para ali. Ou você assume o autocontrole na sua vida, ou você vai acabar se comportando como um gastador, como um desligado, como um descontrolado, por exemplo. Então é muito importante que você possa entender isso. Há ali um sinal, mas se você vai viver aquilo ou não, depende de você. Até porque, eu quero lembrar, o Senhor já te libertou de toda condenação que poderia haver na sua vida. Você está livre, você não precisa mais viver assim. Mas agora é importante que você se posicione como alguém livre. Sabe, existem pessoas que elas parecem como um passarinho preso numa gaiola, que alguém vai lá e liberta esse passarinho, abre essa gaiola e o passarinho se recusa a sair, ele quer ficar ali. Então nós estamos livres, mas alguns de nós continuam vivendo como se não fôssemos livres. Então, importante que nós possamos entender isso. Rótulos
que sabotam. Então, exemplo, sou mão aberta, eu sou muito mãezona, sou muito paizão, ou eu sou azarado com dinheiro, ou eu sou desorganizado. Presta atenção, quando eu digo eu sou, eu vou direto na minha identidade. Se você pegar um cachorro e jogar ele numa piscina, ele não se transforma num peixe. Por quê? Porque ele é um cachorro. A partir do momento que você diz eu sou mão aberta, e isso quer dizer gastador, eu sou azarado, então você está dizendo que você não tem sorte, né? E nós dizemos aqui no livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, que todos nós, de fato, precisamos de sorte com finanças. Mas que sorte é essa? É um acrônimo, onde o S é sabedoria, o O é objetivos claros, o R é resiliente, o T é transformação e o E de excelente. Essa é a sorte que nós precisamos. Então, não tem essa história de ter sorte ou não ter sorte. Para de acreditar nisso. Mas conforme você diz que, eu sou mão aberta, eu sou azarado, eu sou desorganizado, você se rotula e começa a viver como se fosse. E alguns de nós amaldiçoam os seus filhos, inclusive, ou fomos amaldiçoados por pura ignorância pelas pessoas que a gente mais ama. Então, você não tem se comportado como? É verdade, mas isso pode ser mudado e está ao seu alcance. Como os rótulos moldam as suas decisões. O cérebro humano, ele tende a preservar sua identidade, né? Preservar quem você acredita ser, mesmo que ela seja negativa. Então, se você entende, se você acredita que é desorganizado, isso está na sua identidade, o seu cérebro ele vai fazer de tudo para não te contrariar. E é esse o esforço. Então, por isso é que nós precisamos mudar as nossas crenças, as nossas convicções. É necessário romper com a história que nos contaram, principalmente quando nós éramos criança, ou que nós próprios criamos sobre nós. É necessário romper com isso. Eu tenho dito que o grande desafio de ensinar adultos é que crianças é como se fosse um recipiente desse vazio. Então, o que você ensina, ela aprende, tá? Ela tem muita facilidade. Mas os adultos não é assim. O adulto ele já tem suas convicções, suas crenças. Então, quando você vai ensinar um adulto, quando a crença dele, a convicção dele é contrária ao que você está falando, na maioria das vezes ele se recusa a trocar. Então, o adulto precisa primeiro desaprender para depois poder aprender. Se você se vê como uma pessoa que é mão aberta, que quer dizer gastador, que não tem controle, é desleixado com as suas finanças, você primeiro precisa mudar. E nesse treinamento, nesse curso que a gente está dando, o que a gente está fazendo é preparar você para essa grande mudança de chave. Porque como nós temos dito, o nosso cérebro racional, a gente aprende o que deve fazer. Mas por que a maioria de nós simplesmente não faz? Porque a maioria de nós continua fazendo diferente daquilo que sabe que deveria. Porque não é no lado racional que nós agimos no lado emocional. E o lado emocional traz uma bagagem, principalmente na nossa infância, de coisas que nós vimos, ouvimos, sentimos, tudo que nós vivemos e tudo que nós acreditamos. Então, por mais que a gente faça curso, a gente aprenda o jeito de fazer, né? A questão não é aprender. Às vezes a gente vai fazer um curso e alguém diz, não, porque tem que fazer desse jeito. E você diz, não, isso eu já sabia. Por que não consegue fazer? Pela questão emocional. É isso que pega. Então, é isso que nós estamos trabalhando hoje. Descobrindo conscientemente sua real identidade financeira em Cristo. É isso que eu quero que você entenda. Você não é quem você pensa que é. Você não é quem você pensa que é. Você só tem feito escolhas erradas, ou por falta de conhecimento, ou por falta de consciência. Pessoas gastam mais do que precisam, são compulsivas, deixam de cuidar como deveriam, ou por falta de conhecimento, não sabem como fazer, ou têm o conhecimento, mas falta consciência no emocional dela, o que é que trava, por que ela não consegue fazer agora que já sabe o que fazer. Agora, o que eu quero dizer é que você pode mudar isso imediatamente, isso está ao seu alcance, a partir do momento que você desvendou no autoconhecimento quem é você de verdade. Você tem agido como se fosse uma pessoa, mas não é essa pessoa. Então é importante que você possa descobrir
o gestor sábio e fiel que existe dentro de você. A mulher sábia que sabe utilizar os recursos, a mulher virtuosa que sabe utilizar os recursos. Que você conheça quem você nasceu para ser. E quando você conhece, você inicia uma nova jornada. Deixa de viver aquele personagem fracassado para viver o super-herói que você nasceu para ser. Então, por exemplo, algumas identidades que você pode descobrir que você tem. Eu vou te dar um nome para essa identidade: gestor fiel, construtor de futuro, líder de uma família inteligente, multiplicador de recursos, servo bom e fiel. Então, essas são reais identidades em Cristo que você pode descobrir que tem, e tem dentro de você. Tem um personagem aí, tem uma versão sua que é o fracassado, mas tem uma versão sua que é um super-herói. E às vezes você próprio fica alimentando crenças que você só é essa versão endividada, estagnada, que não consegue romper, descontrolada. Mas eu quero que a partir desse curso você tire isso da sua mente. Você não nasceu para viver isso. Então eu quero falar da reconstrução de identidade. A gente está só na aula 2, são 7 aulas no total, e eu quero falar dessa reconstrução de identidade. Então, como a gente vai começar? Eu quero que você complete a frase: eu sou financeiramente próspero. Eu sou independente financeiramente. Essa independência te traz uma independência não só de recurso, você poder tomar decisão e assumir a gestão da sua vida, mas uma liberdade geográfica, que você pode estar, pode trabalhar, pode morar onde você quiser. Uma liberdade com o seu tempo. Seu filho tem lá uma homenagem para fazer na escolinha, você pode ir lá para ver. Então é disso que eu estou dizendo. Então eu quero que você assuma uma identidade, diga agora e repita: eu sou financeiramente próspero, eu sou próspero, eu sou líder, eu quero que você diga: eu sou, não aquelas coisas negativas que você ouviu até então: eu sou mão aberta, eu sou desorganizado, eu sou gastador. Não, eu quero que você assuma a sua identidade em Cristo, uma identidade próspera. Eu quero que você escreva, diga também: eu escolho ser financeiramente sábio, por exemplo, ok? Tomar as melhores decisões. Essas afirmações, presta atenção, se você ouvir afirmações negativas que deterioraram a sua real identidade, agora o que você precisa fazer é repetir essas afirmações positivas que reforcem o seu caráter em Cristo. Então é muito importante que você adquira uma nova mentalidade. Então, cria um nome simbólico para essa sua nova identidade, ok? Cria um nome simbólico. Eu te dei aqui algumas ideias aqui, mas você tem as suas, por exemplo. Então, eu disse, gestor fiel, construtor de futuro, líder de uma família inteligente, multiplicador de recursos. Então, pense numa identidade. Eu quero que você trabalhe essa identidade. E agora eu quero que você escreva essa identidade 30 vezes. Você pega uma folha de caderno, deixa eu te dizer do meu processo. Eu acabei com 2 cadernos, escrevendo todos os dias, numa página inteira, a mesma frase de afirmação, para mudar a minha mentalidade e o que eu acreditava sobre mim mesmo. Então eu quero que você faça isso, escreva 30 vezes. Isso funciona como uma reprogramação neural e emocional sobre quem é você. Depois que você escrever, eu quero que você diga isso em voz alta. Diga, repita várias vezes essa sua nova identidade, mas sem sorrisinho, sem risadinha e sem desconfiar ou mandar uma mensagem para o seu cérebro que você não acredita no que você está dizendo. Não, com convicção, com fé. É isso que você precisa fazer, convicção e fé. Agora vamos lá, reflita aí, qual rótulo você tem carregado? Escreva, qual é o rótulo? Sabe, hoje eu estava conversando com uma pessoa que disse: não, Rezende, eu sou gastadora mesmo, eu sou descontrolada. Não, você não é. Você tem se comportado como se fosse, mas você não é. Porque presta atenção, quem é não tem como mudar. Por exemplo, você nasceu homem, é homem, vai morrer homem. Você nasceu mulher, é mulher, vai nascer mulher. Mas você não nasceu desorganizada, nem gastadora. Isso é um mau hábito que você tem cultivado, mas que você pode abandonar e vai abandonar. Eu creio que você vai abandonar. Pense numa outra coisa. Quem te deu esse rótulo?
Esse rótulo ainda faz sentido para você? Foi pai, foi mãe, marido, esposa, filho, vizinho, quem foi, patrão, quem foi que te deu esse rótulo? Esse rótulo faz sentido para você? Ele representa a sua melhor versão? Porque todos nós temos da pior à melhor versão e várias versões intermediárias. Esse rótulo, ele representa a sua melhor versão, aquela que você tem que tirar todo dia para viver de manhã. Quem você escolhe ser a partir de agora? Qual é o rótulo que você aceita, você se dá para você viver até agora? Você não é o que fizeram com você, você é o que decidi ser. Você não é o que fizeram com você, você é o que decide ser, ok? Importante que você possa entender isso. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se. A maioria das pessoas que assistem esse conteúdo aqui no YouTube, elas acabam não se inscrevendo, deixam para depois e acabam não se inscrevendo, são abençoadas. Então não te custa nada e muito nos honra. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de conteúdo novo, e tem conteúdo novo todos os dias. Dá um like, curte, comenta, compartilha para que essa mensagem possa chegar o mais longe possível e abençoar o maior número de pessoas. Deus te abençoe. Fique com Deus.